Quando a gente pensa em ditadores, o que vem à cabeça? Geralmente uma figura solitária, sabe? Um homem forte, isolado, mandando em tudo com mão de ferro. Mas e se eles não estivessem tão sozinhos assim? E se, na verdade, eles fizessem parte de uma grande rede global, quase como uma corporação de autocratas? É essa ideia que a gente vai desvendar aqui, baseada no trabalho da Anne Applebaum. Pois é, aquela imagem clássica do ditador, o chefão lá no topo da pirâmide, pode esquecer. Hoje, a realidade se parece muito mais com uma teia, uma rede de cooperação super complexa, onde o poder não está concentrado, mas sim distribuído e reforçado entre os membros. E essa rede, essa teia, tem até um nome: Autocracia Sociedade Anônima. Só como nome de empresa, né? E olha, essa analogia não é por acaso, não. Vamos entender o porquê. Primeiro, é preciso entender o que une essa galera. Não é ideologia. Esquece comunismo, monarquia, nada disso. O que conecta esses regimes é algo muito mais prático: dinheiro e poder. O objetivo principal é um só: garantir a própria riqueza e a permanência na cadeira do poder, custe o que custar. E como toda empresa, eles têm um modelo de negócios. E é bem direto ao ponto. Eles se ajudam a ficar no poder, trocando de tudo um pouco: dinheiro, apoio militar, tecnologia de vigilância, o que for preciso para que ninguém do clube caia. E ainda tem um bônus: uma blindagem quase completa contra qualquer crítica internacional. Tá, mas para bancar tudo isso precisa de muito dinheiro, certo? De onde ele vem? A resposta está numa palavra que define bem o sistema: cleptocracia, que nada mais é do que o roubo institucionalizado. Durante décadas, existia uma crença no Ocidente, uma ideia de que o comércio livre traria a democracia de brinde. A lógica era: vamos fazer negócios com a Rússia, com a China, e com o tempo eles vão acabar se tornando mais abertos, mais democráticos. Só que o que aconteceu foi o exato oposto. O dinheiro desses regimes, muitas vezes sujo, começou a fluir para o Ocidente, seguindo um caminho muito bem definido. Primeiro, eles roubam de empresas estatais. Depois, lavam essa grana numa rede de empresas de fachada em paraísos fiscais. E, por fim, investem em ativos limpos, imóveis de luxo, empresas, ações, muitas vezes em cidades como Londres, Nova York ou Miami. E é um erro pensar que isso é um problema distante, que só afeta eles lá. Por exemplo, uma siderúrgica em Ohio, nos Estados Unidos, foi comprada por um oligarca russo, usada num esquema de lavagem de dinheiro e depois simplesmente abandonada, deixando centenas de pessoas sem emprego. Ou seja, o dinheiro sujo dos autocratas tem um custo real na vida de gente comum. Esse sistema todo criou o que se chama de kleptopia. É como um universo financeiro paralelo que hoje esconde algo em torno de 10% de toda a riqueza do mundo. E o mais chocante é que muitas vezes esse sistema é sustentado com a ajuda de bancos e escritórios de advocacia do próprio Ocidente. Mas o poder da autocracia SA não vem só da grana. Eles também estão numa batalha constante pela nossa atenção, uma verdadeira guerra de informação para controlar a narrativa global. A gente lembra daquela época de otimismo, né, quando se achava que a internet ia libertar o mundo. A frase do Bill Clinton dizendo que controlar a internet era impossível como pregar gelatina na parede resumia bem esse sentimento. Pois é, a atualização, eles não só pregaram a gelatina como construíram um muro em volta dela. O chamado Grande Firewall da China provou que sim, com tecnologia e vontade política, dá para controlar a internet. E a propaganda hoje em dia é bem diferente. Ninguém mais tenta vender uma utopia, um paraíso. A tática é vender o cinismo. A mensagem principal é: olha, nós podemos ser corruptos, mas vocês aí nas democracias também são. Eles exploram nossas divisões internas e nos bombardeiam com tanta desinformação que no fim a gente fica exausto e acaba desistindo de procurar a verdade. E isso não é um esforço pequeno, não. A China, por exemplo, investe bilhões de dólares para garantir que a sua versão da história seja mais ouvida, especialmente em países da África, Ásia e América Latina, muitas vezes oferecendo conteúdo de graça para a mídia local. Ok, então a gente já viu o dinheiro e a propaganda, mas tem uma terceira perna que sustenta essa empresa: o apoio mútuo. A regra aqui é bem clara: um membro do clube nunca cai sozinho. Venezuela e Bielorrússia são exemplos perfeitos disso. Sozinhos, é bem provável que seus governos já tivessem caído com a força dos protestos populares. Mas eles não estavam sozinhos. A autocracia SA entrou em campo para garantir a sobrevivência deles. Olha só o caso da Venezuela. Quando o país estava prestes a quebrar, a rede se mobilizou. A Rússia enviou dinheiro e armas. A China mandou tecnologia de vigilância.
Cuba, conselheiros de segurança. O Irã e a Turquia ajudaram a burlar as sanções econômicas. É um verdadeiro kit de sobrevivência para ditaduras. E esse padrão ele se repete em vários lugares do mundo. No Zimbábue, por exemplo, a elite governante troca o acesso aos recursos naturais do país por helicópteros russos e tecnologia de vigilância chinesa. Quem sai ganhando é o regime. Quem perde, como sempre, é a população. Certo. Então, qual é o objetivo final de tudo isso? Bom, o plano é ambicioso. Eles querem literalmente virar a mesa do jogo global e criar uma nova ordem mundial. Essa frase do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, dita logo no começo da guerra da Ucrânia, não deixa nenhuma dúvida. A briga ali não é só por um território, é sobre quem vai ditar as regras do jogo no mundo daqui para frente. A invasão da Ucrânia em 2022 foi, na prática, o momento em que essa guerra fria de informação e dinheiro se tornou uma guerra quente. Foi o dia em que a autocracia SA partiu para um ataque frontal contra a ordem internacional liderada pelo Ocidente. E a reação da rede de apoio foi imediata. Assim que as sanções atingiram a Rússia, o Irã começou a fornecer drones. A Coreia do Norte enviou munição. E a China se tornou a principal compradora do petróleo russo, garantindo que a máquina de guerra de Putin não parasse por falta de recursos. O objetivo em comum é, no fundo, bem simples e até um pouco assustador: criar um mundo onde ditadores possam roubar, reprimir seus povos e invadir vizinhos com total impunidade, sem medo de qualquer consequência. Um mundo que seja, acima de tudo, seguro para autocratas. Fica muito claro, então, que os autocratas hoje estão mais unidos e coordenados do que nunca. A grande questão que vai definir o futuro de todo mundo é: e as democracias? Elas estão à altura desse desafio?